bonitos, tudo bom com vocês? O Quinta Misteriosa de hoje é sobre uma serial killer e antes de eu entrar na história e começar esse vídeo, já clique em gostei aqui embaixo se vocês gostam do Quinta Misteriosa e se vocês querem uma semana inteira de Quinta Misteriosa, lembrando que pra isso você tem que correr lá no meu Instagram, me seguir por lá, indicar o Quinta Misteriosa pra amigos, que aí eu vou fazer pra vocês uma semana só de Quinta Misteriosa por 7 dias, isso mesmo. Então vai lá me seguir no Instagram, vai lá indicar o canal pros seus amigos, né, que aí eu vou fazer pra vocês. E se esse é o primeiro vídeo que você tá vendo aqui no meu canal, toda quinta-feira a gente tem o Quinta Misteriosa, onde eu falo sobre serial killers, casos sobrenaturais, casos não solucionados. Então se você gosta dessas coisas, já aproveita e se inscreve aqui embaixo. E agora bora pro caso de hoje. Hoje eu vou falar sobre a serial killer Nanny Doss, mais conhecida como a Babá Risonha. Nancy Hazel nasceu no dia 4 de novembro de 1905 em Alabama. A Nancy tinha um irmão e 3 irmãs e a infância deles não foi das melhores. Eles eram obrigados a trabalhar na fazenda onde eles moravam, o pai deles obrigava eles a trabalhar por horas na fazenda, então eles nunca tiveram uma educação apropriada, eles nunca aprenderam a ler direito, escrever direito, porque passavam muitas horas na fazenda ao invés de estarem na escola. E o pai dela era muito controlador, então ela cresceu num ambiente super controlado, cheio de regras, tinha várias coisas que ela não podia fazer. O apelido da Nancy é Nanny e quando ela tinha mais ou menos 7 anos, ela e a família foram fazer uma viagem para visitar uns parentes. Eles foram fazer essa viagem de trem e em algum momento ela acabou batendo a cabeça numa barra de ferro dentro do trem e desde então ela teve muitos apagões, ela tinha muitas dores de cabeça e até depressão, então ela acabou culpando esse acidente pela sua instabilidade mental. E na adolescência a Nancy era proibida de várias coisas, ela e os irmãos, por exemplo, as irmãs elas não podiam sair muito, elas não podiam usar nenhuma roupa que mostrasse um pouco do corpo delas, era tudo muito controlado. E elas eram proibidas até de usar maquiagem. A Nanny era fascinada por uma coluna do jornal que chamava Lonely Hearts, que é Corações Solitários em inglês. E nessa coluna eram publicados contos de amor e anúncios com perfis de pretendentes a casamento. Então, por meio dessa coluna do jornal, ela conheceu o Charlie Braggs em 1921. Então, aos 16 anos, ela começou a namorar com ele e depois de 4 meses eles se casaram. Eles nunca saíram em lua de mel e o Charlie foi criado apenas pela mãe, ela nunca se casou. Então, era só os dois. A família dele era muito pequena, então logo que ele se casou com a Nanny, a sogra foi morar junto, porque ela não tinha mais ninguém além dele, então moravam os 3. A mãe dele tinha muitas regras e como eles moravam juntos, a Nanny tinha que obedecer essas regras e ela acabava interferindo muitas vezes nas decisões do casal e a Nanny não gostava disso, mas tinha que aceitar. Então entre 1923 e 1927, a Nanny teve 4 filhas com o Charlie. E logo depois de ter a sua 4ª filha, ela começou a beber, começou a fumar, porque ela simplesmente não estava nem um pouco feliz nesse casamento. E parte disso era culpa do Charlie, porque mais tarde ela descobriu que ele estava traindo ela. Então assim, o casamento estava horrível, ele quase não aparecia na casa, tanto que ela dizia que quem criava as 4 filhas era ela mesmo, porque o marido nunca estava em casa. E aí em 1927, que foi o ano que a última filha nasceu, né, a caçula, era um bebê recém-nascido ainda, as 2 filhas do meio comeram comida envenenada e acabaram falecendo. A Nanny tinha feito seguro de vida para as filhas, então logo depois que elas faleceram, ela correu para buscar esse seguro, o que na época era bastante dinheiro. Como ela teve essa atitude de ir correndo buscar o dinheiro e nem ficou em luto por muito tempo, o Charlie acusou ela de ter envenenado comida e dado para as filhas de propósito. Então ele pegou a filha mais velha do casal, porque agora tinha ficado a caçula e a mais velha. Ele pegou a mais velha, que se chamava Melvina, entrou num voo e fugiu porque ele tava com medo da Nanny. Então ele abandonou ela, deixou ela sozinha com o bebê recém-nascido. Alguns meses depois, a mãe do Charlie acabou falecendo, então eles decidiram se divorciar e a Nanny ficou com a guarda das 2 filhas. Então ela pegou a filha mais velha de volta. E quando eles foram se divorciar, o Charlie disse que tinha medo da esposa e que ele não comia nada que ela preparasse quando ela tava de mau humor ou se ela não estava num dia muito bom, porque ele tinha certeza que ela ia colocar veneno na comida dele. Agora a Nancy estava divorciada e com 2 filhas pra criar, então ela se mudou pra Flórida e já estava em busca de um novo marido que pudesse casar com ela e ajudar a criar as 2 filhas. E lá ela acabou conhecendo Robert Frank Harrison, ele tinha 23 anos. Eles começaram a mandar cartas e poemas e presentes um pro outro e pouco tempo depois eles se casaram. Isso foi em 1929 e logo que ela se mudou pra casa dele, começaram a morar juntos, ela percebeu que ele não era uma das melhores pessoas, ele tinha uma ficha criminal bem complicada e ele também era alcoólatra. E apesar disso, os 2 ficaram juntos por 16 anos. Em 1943, a sua filha mais velha, Melvina, deu à luz ao seu primeiro filho, o Robert Lee Haynes, e em 1947 ela deu à luz ao seu segundo filho. A Melvina achou que estava tendo alucinações quando ela viu a sua mãe espetar um alfinete no bebê e sufocar ele até a morte. Nesse momento estavam só as 2 no quarto,
ela tinha acabado de dar à luz, e aí quando os médicos voltaram e encontraram o bebê morto, eles acabaram acreditando que o bebê tinha morrido de alguma complicação no parto. O que pra mim essa parte é meio esquisita, porque como assim de complicação do parto, sendo que o neném nasceu normal, perfeito, sem nada, e de repente o neném tava morto. Como a Melvina tinha acabado de dar à luz quando isso aconteceu, provavelmente tinham dado injeções, remédios pra ela não sabia se o que ela tinha visto era real ou não, mas de qualquer forma o neném realmente foi morto nesse dia. E aí alguns meses depois o neném tava cuidando do seu neto e ele acabou morrendo também por asfixia, e isso chocou a família inteira, ninguém entendia o que estava acontecendo, tava todo mundo em luto. E enquanto tava todo mundo em luto, todo mundo chorando, lamentando, ela correu lá para buscar o seguro de vida que ela mesma tinha feito pro neto dela 2 meses antes. Então ela nem ficou em luto em momento algum, correu lá para buscar os $500. Esse segundo casamento da Nene já não tava dos melhores, o marido era alcoólatra, então um dia ele chegou muito bêbado e ele violentou a Nene pra ela, isso foi a gota d'água, ela não aguentava mais. Então no dia seguinte ela colocou veneno de rato no uísque dele, ficou lá sentada observando ele ter uma morte lenta e dolorosa, achando aquilo ótimo, incrível. E a Nene sempre seguia fazendo a mesma coisa, ela sempre fazia o seguro de vida antes e depois que a pessoa morria, ela ia lá pra recolher o seguro de vida, como ela tinha feito com todas essas pessoas que eu citei. Ela havia se mudado pra Carolina do Norte e acabou encontrando o seu terceiro marido, que se chamava Orly Lenin, e 3 dias depois de se conhecer eles se casaram. E sempre os maridos que ela escolhia eram muito parecidos, eles também tinham problema com bebida, ele era muito mulherengo, então ele traía ela com várias mulheres, ficava com várias mulheres ao mesmo tempo. Então na verdade ela não buscava amor, não buscava um companheiro em momento algum, ela simplesmente casava com a pessoa esperando o momento de atacar, né, a sua próxima vítima. Às vezes ela viajava e ficava vários dias fora, de repente voltava, vinha pra casa e já virava uma dona de casa de novo, enquanto o marido dela tava, né, traindo ela com outras pessoas, já que ela não tava nem aí. Então em 1950 o seu marido morreu de uma doença do coração do nada, e assim, como ele era alcoólatra, ninguém suspeitou dela, ninguém achou que ela tivesse feito qualquer coisa contra ele, e a casa ia ficar pra irmã dele, então a Nene sabia disso, sabia que ela não ia poder ficar com a propriedade, então ela foi lá e colocou fogo na casa antes da irmã dele chegar. Então quando ela chegou já não tinha mais nada, não sobrou nada, porque ela queria se certificar que a irmã dele não ia conseguir ficar com a casa. Antes de se mudar mais uma vez, né, porque toda vez que um dos maridos morre, ela se muda pra outra cidade, ela resolveu visitar sua sogra, e no mesmo dia que ela foi visitar a sogra, ela morreu dormindo. Em 1952, a Nene estava com 47 anos e ela começou a perceber que a partir dali seria mais difícil conseguir cada vez um marido novo, porque ela já não estava mais jovem e bonita. Então ela começou a procurar por homens mais velhos numa agência de namoros que chamava Diamond Circle Club. E lá ela conheceu o seu quarto marido, que se chamava Richard Motton, e como todos os outros, ele também era alcoólatra, também era mulherengo e todas essas coisas. Todas as vezes que a Nancy cometeu seus crimes, ela estava sozinha, então não tinha testemunhas, e ela sempre dava um jeito de esconder, então ela nunca tinha sido pega. E aí a mãe dela decidiu se mudar e morar com ela, porque ela não queria ficar sozinha. E obviamente a Nancy não gostou disso, porque agora a mãe dela morando junto com ela impossibilitava ela de fazer as coisas e não ter nenhuma testemunha. Então ela se viu sem escolha e acabou envenenando e matando a própria mãe. Poucos meses depois, seu marido também acabou falecendo, e aí ela já mudou para a próxima cidade, que era em Tulsa, Oklahoma. Estava desesperada por dinheiro, ela se casou pela 5ª vez com o Samuel Doss, que diferente dos outros maridos dela, ele era muito religioso, era muito conservador. E alguns meses depois de casados, ele foi diagnosticado com uma infecção bem grave no aparelho digestivo por ter comido comida envenenada. E como todos os outros, ele acabou morrendo, e aí os médicos acharam muito esquisito ele morrer por esse envenenamento e decidiram pedir uma autópsia, porque eles queriam ter certeza qual tinha sido a causa da morte. Nesse meio tempo, a Nene já estava correndo para buscar o seguro de vida. E na autópsia foi comprovado que ele tinha ingerido uma quantia bem grande de arsênico. Então, no dia 17 de maio de 1955, a Nene foi julgada e culpada pela morte de 11 pessoas entre 1920 a 1954. A Nancy confessou a maioria dos assassinatos sem sentir nenhum remorso pela morte dos netos, da mãe, dos 4 maridos ou da sogra. Então ela foi sentenciada à prisão perpétua, e ao ouvir isso, a Nancy riu muito, deu uma gargalhada enquanto os policiais levavam ela. Então lá nos Estados Unidos ela é conhecida por vários nomes. The Giggling Nanny, que é a babá risonha, e também nos Estados Unidos eles chamam as avós de Nena, então também tem esse trocadilho com o nome dela. Também chamam ela de The Jolly Black Widow, que é a alegre viúva negra. E a Nene acabou morrendo 10 anos depois de leucemia no hospital da penitenciária, no dia 2 de junho de 1965, com 59 anos.
Essa é uma história bem famosa nos Estados Unidos, principalmente nas cidades que ela morou. As pessoas falam sobre isso, contam essa história para as pessoas, falam sobre isso, porque é muito bizarro ela ter feito todas essas coisas e rir disso e achar engraçado e não ter remorso nenhum de ter matado, sei lá, os filhos, os netos, e ela achar a coisa mais tranquila do mundo. Tanto que tem foto dela saindo do tribunal, tem foto dela saindo do cartório, depois, né, do marido que morreu, super feliz, sorrindo, já decidindo qual vai ser seu próximo destino e quem vai ser a sua próxima vítima. Então essa foi a história da serial killer Nancy Hazel. Se vocês gostaram, dá bastante like pra mim aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito, ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo do Quinta Misteriosa, me segue nas redes sociais que vão estar aí na tela e também aqui embaixo. Tem alguma sugestão pro Quinta? Comenta aqui embaixo pra mim. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo.